Desde outubro de 2014, está em vigor o MDFE, um manifesto eletrônico, como documento obrigatório no transporte de cargas. Porém, muitos empresários, transportadores ainda possuem dúvidas sobre esse documento, sobre o MDFE. Então a gente separou esse vídeo aqui para que vocês entendam ponto a ponto para poder colocar isso de forma mais clara e transparente na operação, na rotina de vocês, combinado? Fica comigo que eu volto logo depois da vinheta. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hive Cloud. Hoje trazendo um assunto aqui que já faz um bom tempo que está na rotina aí do transportador, do embarcador também, que precisa emitir um manifesto, mas que em muitos casos ainda não é olhado com a devida atenção. E existem falhas, erros que acabam entrando em uma rotina que não deveria entrar, que é uma rotina de erro e que pode trazer problemas para o seu negócio, para sua empresa e enfim, no dia a dia. A gente está falando aqui do MDFE, que desde 2014, de outubro de 2014, entrou em vigor como documento obrigatório dentro da sua operação de transporte. Antes de cair para dentro aqui, porque a gente na realidade não vai te colocar aquilo que você tem que fazer exatamente, mas os erros que de fato você não pode cometer, tá? Isso vai te ajudar a pontuar aí dentro do dia a dia da rotina para ter uma operação mais organizada, mais correta quando o assunto é manifesto eletrônico, tá? Mas não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho aí também, que você recebe toda e qualquer novidade em primeira mão, e de deixar uma curtida para fortalecer o canal. Pois bem, vamos começar aqui pelos erros que você não pode cometer quando o assunto é MDFE, combinado? E vamos começar por não preencher todos os dados do veículo. Existem muitas etapas no preenchimento que, em alguns casos, são puladas ali quando existe a opção do preenchimento manual. Só que justamente para que ocorra a autorização do manifesto e na passagem ali no posto fiscal, que é para isso que tem toda essa validação do manifesto eletrônico, precisam estar completos, porque se não tiver, vai dar algum problema, vai dar alguma trava e você pode ter autuações aí que não é bom para o seu negócio. E eu anotei aqui os principais pontos para você tomar como lição de casa para revisar e não deixar passar, combinado? E a gente vai começar, eu vou pontuar para vocês aqui, ó. São pontos simples de cadastro, tá, pessoal? Mas é importante reforçar. Placa do veículo, UF do veículo, no caso estado, Renavan, tara, peso próprio do veículo em quilo, capacidade em quilo, informar o tipo do veículo, se é reboque, se é tração, informar o tipo de carroceria, aberta, fechada, baú, graneleiro, entre outros, tipo de rodado, truque, cavalo, se é mecânico, se é van, tipo de propriedade, próprio terceiro. Com o caso do veículo na presença de terceiro, é necessário os documentos do proprietário e dados do motorista, nome e CPF. De forma simples, se a gente olhar dentro da nossa operação, se você trabalha com veículo com frota própria, você tem ali toda a documentação necessária, tanto do veículo quanto do motorista, ou se você terceirizar, você precisa ter consciência e ter, coletar todos os dados. Eu sempre reforço muito isso. A coleta de dados ela é fundamental para que você possa fazer o processo da maneira correta. E é claro, ter um sistema que te dê o suporte ali, que te dê todos os campos e direcionamento para que você possa preencher todos os dados. A partir desse momento, você tendo um entendimento do veículo que do estado, da onde que está saindo, para onde que vai e todas essas informações, não tem erro. É só realmente fazer a lição de casa, o dever ali de preencher todos os dados e você já consegue emitir a documentação, ok ali, ter a validação, a autorização do manifesto. O posto fiscal também, quando você passar lá, vai ficar contente que vai bater ali, vai bipar e na hora vai bater tudo e vai ficar tudo beleza, combinado? Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. Emitir a quantidade errada de manifesto eletrônico. E aqui a gente vai pontuar algumas questões. Quando a gente fala de quantidade errada, o que eu quero dizer? Se você está dentro de um mesmo estado, circulando com a mercadoria, você pode fazer diversas entregas dentro de diversos municípios que não tem a necessidade de você gerar
outros manifestos, tá? Esse é um primeiro ponto. Então, se você estiver gerando outros manifestos dentro dessa rota, dessa operação, você está gerando manifestos a mais. Agora, tem uma outra questão que é importante a gente levantar, que é o quê? Se você tiver qualquer tipo de alteração de informação, placa de veículo, quantidade de mercadoria, entre outros pontos. Se você alterou a mercadoria, alterou a quantidade da mercadoria, mesmo que esteja dentro de um mesmo município, o correto é que você faça o fechamento e a posterior abertura de um novo para que possa dar sequência. Da mesma maneira, se tiver a troca do veículo, se tiver a troca do motorista. Por quê? Pensa, pessoal, que esse documento, manifesto, ele comunica é como se ele desse uma fotografia daquilo que está ocorrendo dentro da operação, para que quando o posto fiscal tenha que bipar ali, conferir, né, garantir o que está acontecendo, aquilo seja o reflexo de fato da operação. Então, se tiver alterações, é importante que tenha também alteração no manifesto, tá? Mais um ponto aqui, tá, sobre as inclusões. E aqui, agora ao contrário do ponto que eu coloquei, é que se for para outro estado, tem que ser comunicado. Então, no ato de gerar o manifesto, você tem a opção de colocar o F, que vai passar o veículo. Então, se vai passar por mais estados, você tem que colocar. Inclusive, eu coloquei um exemplo aqui pra gente. Vamos lá. Pensa comigo, ó. Se você, por exemplo, for carregar a mercadoria em São Paulo e tiver que entregar a mercadoria no Rio Grande do Sul, a gente tem que contabilizar os estados que o veículo vai passar. Então a gente conta Paraná e a gente conta Santa Catarina, porque a descarga é no Rio Grande do Sul. Saiu de São Paulo e descarregou no Rio Grande do Sul. Você precisa pontuar e o sistema ele vai te dar essa estrutura para que você possa colocar os estados, a UF que você tem que passar para estar ali regularizado de acordo com a lei, com o manifesto eletrônico emitido e adequado para passar e ele que esteja autorizado e não ter outros problemas. Vamos lá. Número 4. Não informar os documentos fiscais complementares. Então, o manifesto eletrônico ele resume as principais informações contidas na nota fiscal e no CTE. Logo, se o emitente do MDFE é um prestador de serviço de transporte, como empresas transportadoras, cooperativas, é necessário incluir os dados referentes ao CTE sempre que solicitado, caso o emitente seja um embarcador que transporta a carga própria, será necessário apenas os dados referentes à NFE, como informações de mercadorias transportadas. Pois bem, é um dado aqui, né, uma sequência mais técnica até, mas é importante que você siga esses detalhes para que não dê problema. Então a gente está falando aqui de informar os documentos fiscais complementares, porque como colocado aqui, pode ser que seja cooperativa, pode ser que seja embarcador, vai depender da sua operação, mas uma vez, é importante entender a fotografia, o que está acontecendo na operação, para que o manifesto ele tenha um reflexo de tudo aquilo que está ocorrendo ali simultaneamente, ok? Tópico 5. Não encerrar o manifesto eletrônico. Esse é um erro comum, porque você acompanha, às vezes a sua equipe ou você mesmo, toda a operação de ponta a ponta e depois que finaliza, você parte para a próxima e esquece de finalizar aquela documentação. Você fica ali com aquele documento em aberto, enquanto não ocorre o encerramento, aquele veículo, aquele motorista não consegue abrir outro manifesto. Então fica travado, fica pendente mesmo ali de encerramento. E isso não é bom. Você precisa encerrar, senão você está passível até de autuação por não encerrar e deixar em aberto o manifesto. Pois bem, esses são pontos que a gente colocou aqui que você não deve errar. Porque a gente sabe que no dia a dia, na rotina, são pontos que tá ali no operacional. E se você não ficar atento, às vezes passa despercebido. Às vezes é um cadastro pela metade que acontece, às vezes é a falta de informação também de determinado documento. Como eu falei, a operacionalização.
Então, a questão dos estados, elas são questões fundamentais para você que é transportador, e eu já vou destacar aqui. Nós da Hive Cloud, a gente tem um suporte 24 horas para quem emite a documentação e é cliente aqui junto conosco. Então, se você tem dúvidas dentro desse processo, que é comum, né, ter dúvida, a gente consegue te direcionar sistemicamente falando, que nada mais é do que preencher esses campos, às vezes a dúvida de onde colocar, como colocar, a integração dos dados. Então toda essa tecnologia, toda essa integração a gente tem, além da comunicação que vai te auxiliar com esse suporte e também aqui pelo canal, é claro. Então, se tiver qualquer dúvida referente a MDFE, mande aqui nos comentários. É importante entender que desde outubro de 2014 se tornou obrigatório. Então, se você é embarcador, tem a obrigatoriedade de emitir o manifesto, transportador também, é importante que você ajuste isso dentro de casa. E não tem aquela desculpa, mas é só aqui dentro... na cidade vizinha ou no estado. Não, você precisa emitir em todas as operações ali, tem essa obrigação, combinado? Pois bem, esse foi mais um vídeo aqui no canal da Hive Cloud. A gente se vê no próximo vídeo. Lembra que o campo de comentários aqui é livre, fechado? Até a próxima!